Querida pastora Vanessa, esteja à disposição. Deus te use. A paz do Senhor, queridos, mais uma vez, boa tarde. É uma honra para mim, né, estar nessa tarde compartilhando um pouco, né, sobre esse tema com pessoas, né, altamente capacitadas do Brasil inteiro, né. Esse tema é um tema realmente muito extenso, muito abrangente, não dá para a gente explorar tudo, né? Mas eu tentei separar algumas coisas que sejam mais objetivas para a nossa prática, para o nosso dia a dia, né? Como responsáveis pelo ensino da palavra, como responsáveis pelo ensino, né, nas nossas igrejas locais. Eu vou compartilhar aqui e vocês fiquem à vontade para me interromper a hora que quiserem, tá bom? Deixa eu passar isso aqui para o lado. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo, mas ainda não no modo de apresentação. Agora sim, agora apareceu. Ok. Então, a gente vai tratar, né, sobre a inclusão da pessoa com deficiência na igreja. De vez em quando eu vou olhar para o lado, gente, vocês estão na minha lateral, tá? Para eu poder olhar para vocês e para a tela. Então, de vez em quando eu vou estar olhando para vocês aqui na lateral. E esse é um tema que inclusive foi um tema que eu discuti na ocasião que eu fiz o seminário, porque realmente, assim, a gente vê como um assunto ele é pouco explorado, tanto no universo secular quanto, né, na igreja. E a gente tem tido, né, muitos casos, muitas pessoas chegando, muitas famílias chegando. A gente vive hoje um tempo diferente de alguns anos atrás, em que essas pessoas eram reclusas. Hoje a gente vive um tempo em que elas estão saindo mais, as famílias estão mais, elas têm mais informação, né? Então elas têm participado mais da sociedade e a igreja, né, o núcleo chamado igreja, tem recebido várias pessoas com deficiência. E muitas vezes a gente se depara com o caso, o que eu vou fazer, como eu vou receber, né, qual a melhor maneira de receber. Então, a tentativa nessa tarde é de dirimir algumas dúvidas, algumas questões a esse respeito, né? Marcos 16,15 disse, né? Jesus falou para a gente, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A gente vem de alguns mitos, né, dentro da igreja evangélica. Por muitos anos acreditou-se que essas pessoas não precisavam de salvação, porque não tinham, né, compreensão cognitiva para entender o evangelho. A gente veio com esse mito por muito tempo. Mas, na verdade, se nós formos olhar o relato bíblico, né, a gente vê pessoas com deficiência encontrando Jesus, e Jesus dando palavra de salvação, e nós não temos, hoje, com o nosso entendimento, né, espiritual, pastoral, a gente não tem, assim como qualquer outro ser humano, a gente não tem como medir, mensurar a capacidade do outro, né, de entendimento intelectual, cognitivo, de percepção desse evangelho. Então, o que nós precisamos fazer? Pregar o evangelho a toda criatura, independente, né, de quem seja essa pessoa ou das suas limitações. Então, partir de uma perspectiva que o nosso próximo, né, a pessoa com deficiência, ela está incluída no nosso próximo. Né? Quando Jesus fala, né, amar ao Senhor, teu Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Eles são o nosso próximo também. Eles fazem parte dessa comunidade global, né, da qual, quando a gente pensa em toda criatura, a gente pensa em nível mundial. Por isso a gente faz missões, mas a gente precisa pensar nas pessoas com deficiência também como parte desse grupo que precisa ser alcançado pelo Evangelho. Não só a pessoa em si, mas a sua família também. Né? Então, ter uma postura de acolhimento para essas famílias, para essas pessoas, é extremamente importante, né? Para a nossa realidade hoje como igreja. Tem uma frase que fala, né? Se o lugar não permitir acesso a todas as pessoas, esse lugar é deficiente. E eu queria trazer essa reflexão para nós nessa tarde. Será que as nossas igrejas estão preparadas para receber todas as pessoas, em todos os níveis, né? Por exemplo, eu sou pastora numa igreja
E uma das minhas questões aqui, por exemplo, é acessibilidade física. Eu ainda não tenho condições, espaço para ter um banheiro adaptado, né? Graças a Deus, assim, as pessoas conseguem entrar no templo sem problemas, o usuário de cadeira de rodas consegue entrar, mas, por exemplo, eu não tenho um banheiro adaptado, eu preciso criar isso. Esse pensamento vem da perspectiva de que eu não posso esperar a pessoa com deficiência chegar na minha igreja para eu começar a pensar em como trabalhar. Eu preciso já preparar o ambiente para que ela se sinta à vontade e se sinta bem em chegar naquele ambiente. Né? A gente tem muitos templos com escadarias, e é altamente frustrante e constrangedor, por exemplo, uma pessoa que usa cadeira de rodas, ter que depender de outras pessoas, de outros irmãos, para levá-lo ao templo. Então, quando nós pensamos, né, na igreja, eu não sei se tem muitos pastores aqui nos ouvindo, mas quando a gente pensa em acolhimento, em receber pessoas com deficiência, nós precisamos pensar que esse ambiente precisa ser um ambiente em que ela se sinta acolhida, em que ela se sinta bem em estar ali, e não se sinta constrangida em estar naquele lugar, né? Muitas coisas fogem do nosso escopo, né? Fogem da nossa alçada, mas a gente precisa começar a fomentar isso dentro de nós. O que é necessário fazer em todos os âmbitos para que essas pessoas possam se sentir acolhidas, né? Por nós na nossa igreja. A deficiência não deve ser entendida como contagiosa, nem entendida como fatalismo, Deus quis assim, nem como maldição ou pecado da pessoa ou da família, nem como incapacidade. Queridos, essas falas são falas que são altamente agressivas para a família que tem a pessoa com deficiência. Você imagina que isso também vem de um mito, né? Isso vem também de uma questão cultural perpassada ao longo dos últimos anos, os últimos anos não, né? Ao longo do passado, vamos dizer assim, que ter uma pessoa com deficiência era sinal, né, de um pecado, né, de uma maldição. Outros, eu já fui pregar numa igreja em que a pessoa que me antecedeu falou assim: vocês são mães especiais, Deus escolheu você para ser mãe dessa criança especial, então porque você é especial. E aquilo me fez refletir, porque, gente, o nosso Deus é um Deus de amor, de graça, de bondade, né? Um Deus cujo nome dele é cura, é amor. Eu não posso dizer para uma pessoa que Deus a escolheu para gerar uma pessoa com deficiência. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Então, nós estamos no mundo corrompido, e ter uma pessoa com deficiência na família, gerar uma pessoa com deficiência, faz parte dessa vida, faz parte desse tempo, enquanto nós estivermos na Terra, assim como a gente fica doente, né? Então, assim, eu não posso colocar a vontade permissiva, né? Porque a soberania de Deus, ele sabe de todas as coisas, mas eu não posso colocar em Deus a responsabilidade, né, de algo que para aquela pessoa que está sofrendo, aquela pessoa que está enlutada por ter, né, ter gerado uma expectativa de uma criança típica, né, e de repente se depara com uma notícia de que aquela criança vai ter dificuldade, que aquela criança pode não aprender, que aquela criança pode não andar, e aí vem alguém de fora que não tem aquela dor, que não tem empatia para aquela família e fala: Deus escolheu você para isso. Então, a gente precisa ter muito cuidado como igreja, naquilo que nós vamos falar, naquilo como a gente se coloca, né? A nossa fala precisa ser sempre fala de amor e de acolhimento, dizer, olha, apesar, né, das circunstâncias, o Senhor os ama e Ele vai dar condições para você criar essa criança, Ele vai te fortalecer, sabe? E a nossa palavra tem que ser sempre de acolhimento, porque ainda que não seja a intenção, quem está ouvindo isso se sente menor, né? Porque Deus escolheu a mim e não escolheu o outro. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado na forma como a gente fala, ainda que seja na melhor das intenções, quando se trata de famílias, né, de pessoas que têm deficiência. E aí a gente pergunta, né, quais são as barreiras que as pessoas com deficiência têm encontrado em nossas igrejas hoje?
Eu falei da minha dificuldade como pastora. Se eu tivesse que receber uma pessoa usuária de cadeira de rodas hoje aqui na minha igreja, né, na igreja onde o Senhor me confiou para pastorear, ela teria uma dificuldade, por exemplo, na acessibilidade do banheiro. É algo que eu preciso pensar. E eu queria trazer essa reflexão para vocês. O que na sua igreja, quais são as barreiras na sua igreja hoje que precisam ser vencidas para que a pessoa com deficiência ela chegue e se sinta acolhida e pertencente, né? A inclusão pressupõe que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade de acesso, de permanência e de participação. Nós temos, às vezes, um discurso de igualdade, né? A igualdade pressupõe, vamos pensar de uma forma prática, que todas as pessoas elas tenham a mesma... tem uma imagem na internet, eu nem coloquei aqui, que mostra assim... um caixote, 3 crianças, uma mais alta, uma média, uma bem baixinha, tentando ver um jogo. E cada criança recebe uma caixa. Isso é um princípio de igualdade. Eu dou igual para todo mundo. Mas o que nós falamos aqui é sobre um princípio de equidade. Eu preciso dar o que cada um precisa para ter essa oportunidade de permanência, de participação. Então, se o menor precisa de 2 caixas para ver o jogo, ele vai ter 2 caixas. Porque o maior talvez não precise de caixa nenhuma, porque ele vai conseguir ver o jogo. Então, diante do nosso objetivo como igreja, precisamos pensar que todas as pessoas, independente, né, das suas limitações, elas precisam ter a mesma oportunidade. O que não significa de ter os mesmos recursos. Cada um vai receber o recurso que precisa para que o objetivo seja atingido, né? Que possam participar. Por exemplo, tem uma criança, vamos usar aqui, né, deficiência física, usuária de cadeira de rodas, vai ter uma apresentação na igreja. A pessoa que está responsável precisa pensar uma apresentação que englobe, que abrace, que essa criança ela se sinta pertencente, participante daquela ação, né? Muitas vezes a gente vê, vai ter apresentação e a criança fica ali de figurante, ela não participa, ela só está ali para não dizer que foi excluída, mas é uma forma de exclusão também. Eu não excluo quando eu promovo, seja criança, adolescente ou adulto com deficiência, para que ele participe, né, tão quanto os outros daquele evento, daquela movimentação. Se estiver falando rápido, vocês também podem pedir para segurar, tá bom? Conceito de deficiência, né? O que é deficiência hoje? De acordo com a lei, né, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, se considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, tá? De natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Antigamente, a deficiência ela era colocada apenas como responsabilidade da própria pessoa com deficiência. Ela tinha que se virar para fazer parte do meio, ela tinha que se virar para pertencer ao grupo, ou seja, na escola, na igreja, então, né, muito mais. Mas hoje a gente entende o seguinte, o grau da deficiência ela é correspondente à oferta ou a escassez de recursos para ela. Por isso que a gente fala em acessibilidade, por isso a gente fala em desenho universal. Então, a pessoa, o que a torna mais limitada não é a deficiência em si, mas é a ausência de recursos para que ela possa fazer parte daquele grupo, né? Então, com a interação com as barreiras, né, a quantidade de barreiras que ela encontra é que vai torná-la vai obstruir ou vai facilitar a participação plena e efetiva em qualquer grupo, né, que ela esteja fazendo parte daquela sociedade. Até mesmo a deficiência intelectual, a gente já sabe hoje, eu vou falar um pouquinho de cada deficiência, das principais, né? A deficiência intelectual, ela antes, né, se pensava que a pessoa era incapaz de aprender qualquer coisa, e hoje a gente tem jovens com deficiência intelectual que trabalham, que estudam, sabe, que não são totalmente dependentes,
A mesma coisa acontece com o autismo. Então, quanto mais se estuda, mais se entende que eles têm capacidades e habilidades a serem desenvolvidas e o meio que eles vivem que vai proporcionar esse desenvolvimento ou vai fazer com que eles, né, acabam por não se desenvolver. São muitas barreiras que inviabilizam a inclusão das pessoas com deficiência. São elas arquitetônicas, barreiras de comunicação, de informação e de atitudes. As barreiras atitudinais podem ser atenuadas por meio de mudanças na forma de se pensar e de ver a pessoa com deficiência, na medida em que não enfatizamos a restrição, mas sim a sua funcionalidade. Ninguém, queridos, ninguém é tão comprometido que não possa, né, que não possa aprender, que não possa compartilhar, que não possa participar de alguma maneira. Se eu falar de barreiras arquitetônicas, como eu falei, é uma rampa, a questão da acessibilidade em banheiro, vamos pensar em igreja, né? Porque como professora, às vezes, a gente pensa muito na escola, mas vamos pensar na igreja. É um banheiro acessível, a rampa para acesso ao templo, de repente, falando de comunicação, igual a Igreja de Mesquita, eu sei que tem esse trabalho, que é o intérprete de Libras para alunos, para pessoas com surdez, legenda, se tem uma pessoa cega na igreja, é importante que as áreas tenham legendas em braille, para que ela saiba por onde ela está passando, né? De informação, que se tenha os lugares principais da igreja, né? A minha igreja, por exemplo, onde eu sou pastora, é uma igreja pequena, então, se não se tem muita área para se andar, né, para se percorrer, mas tem igrejas que são muito grandes, que têm vários espaços, então é importante que esses espaços sejam legendados, tenha informação, para que a pessoa com deficiência ela seja mais autônoma possível naquele espaço. E as barreiras atitudinais somos nós, né? Como nós lidamos com a pessoa com deficiência. Quando eu transformo a minha forma de pensar e de ver essa pessoa, eu transformo automaticamente a minha ação em relação a ela. Então, de todas aqui, queridos, o que mais implica nessa recepção, no meu ponto de vista, como pastora, não como profissional, são as barreiras atitudinais. Que, como eu falei antes, é a nossa fala, é o nosso comportamento que dita para aquela pessoa, para aquela família, né, os limites ou o acolhimento que ela tem naquele espaço. Porque talvez a arquitetônica passe um pouco, né, daquilo do nosso escopo, das nossas possibilidades, mas se as barreiras atitudinais elas forem derrubadas, as outras a gente consegue vencer também, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho, bem rápido, sobre algumas deficiências, né? Para que os irmãos tenham uma ideia mais abrangente, mais ampla, sobre as deficiências que a gente vê com mais frequência, porque cada deficiência tem inúmeros outros desdobramentos, mas vamos falar de uma forma concisa, tá? Eu vou falar primeiro sobre deficiência intelectual. Por exemplo, dentro da deficiência intelectual, a gente tem o quadro do síndrome de Down, né, que são pessoas que têm essa síndrome, mas que a sua característica física denuncia a síndrome. E eles estão dentro do quadro da deficiência intelectual, mas existem outras síndromes, existem outros quadros de deficiência intelectual que nem sempre são expostos no seu físico. Nem sempre a gente olha para a pessoa e sabe que ela tem alguma coisa. Então, como é que, se eu olho e não percebo quais são as características dessa pessoa que me fazem entender que ela tem um comprometimento intelectual? Primeira coisa, ela é diferente de doença mental, tá? Uma pessoa com doença mental, ela pode ter uma inteligência normal. A questão da deficiência, o que difere a deficiência da doença? A doença é uma questão psiquiátrica, é uma questão que envolve outras coisas, e não necessariamente a inteligência. Pode ser que uma pessoa com deficiência intelectual tenha questões psiquiátricas, sim, mas não necessariamente. O que marca a deficiência intelectual é o comprometimento em nível de aprendizagem, no nível intelectual daquela pessoa. O doente mental precisa de um tratamento, como eu falei, né?
psiquiátrico, conselheiro. Já a pessoa com deficiência intelectual, quando ele não se comporta de maneira adequada, é porque não aprendeu. Então, tem que ser ensinado. Por exemplo, coisas que para a gente é tão simples, para eles precisa ser ensinado. Porque a criança, ela naturalmente, né, ela aprende muitas vezes por imitação. Tem uma fase que a criança, você não precisa necessariamente ensinar para a criança, sentá-la e dizer assim, aqui é cima, aqui é embaixo, olha, a criança, isso são aprendizagens inerentes, né, ao meio que ela vive, a gente fala isso o tempo todo, né, e geralmente para criança com algum comprometimento intelectual, tem coisas que precisam ser ensinadas mesmo, sentar, conversar, mostrar, e isso precisa ser feito. Então, como é que eu percebo se aquela criança, se aquele jovem, se aquele adulto tem algum comprometimento intelectual? Não é o caso também de pessoas que não são alfabetizadas. Isso aí é um outro caso. Ali, as pessoas não alfabetizadas não é porque tem um comprometimento, não tiveram oportunidade. Também é diferente, tá? Quando a pessoa com deficiência intelectual, ela tem dificuldades de aprendizagem, não só na área escolar, mas você vê todo um conjunto, né, de habilidades que precisam ali ser desenvolvidas. Deixa eu passar logo tudo. Vamos lá. Pessoas com deficiência intelectual podem, tá? Não é uma regra, mas são características. Podem ter necessidade que lhe apresentem ordens mais complexas de forma objetiva e em parte. Eu gosto desse exemplo porque é uma forma até de brincar e interagir. Temos rapazes no grupo aqui, não temos? Temos, é que eu não consigo ver todo mundo aqui na apresentação. Mas mulheres casadas, quando você pede o seu esposo para ir ao sacolão, se você der 3 ordens para ele vai esquecer de alguma, não vai? Pode abrir o microfone, só para a gente interagir um pouquinho. Das 3. Não é? Sim, traz o que ele quer. Exatamente. Ele esquece as 3 que a gente pediu, traz a 4ª que a gente não pediu. Não, ele chega lá e telefona. O que você quer mesmo, meu amor? É isso. Aí dá vontade de desistir. Eu falo, eu já não quero mais nada. Aí ele já sabe que eu fiquei brava. Esses meninos me perdoem, né? Mas é só uma brincadeira. A gente precisa dar ordens claras, né? Não adianta pedir, por exemplo, João, vai lá fora, procura a tia Maria e pega um caderno. Não vai funcionar. As ordens precisam ser objetivas e por parte, uma coisa de cada vez. João, pega o caderno. Pegou o caderno. João, pega o lápis. Pegou o lápis. João, entendeu? Uma ordem de cada vez. Funciona melhor para eles. Apresentar modos diferentes de expressão e controle das suas emoções. Demonstrar um ritmo de aprendizagem mais lento do que crianças da sua faixa etária. São indícios, né? Demorar mais a desenvolver a capacidade de abstração e generalização, apresentando restrições. Necessitar de maior apoio para se adaptar às novas situações. Geralmente, são pessoas que não é que não vão aprender, mas têm uma dificuldade de aprender mais lentamente. Você apresenta um conteúdo e isso fica muito evidente, porque o que a gente ensina na igreja? A palavra de Deus, a Bíblia. E nada, para criança, principalmente, e para alguns adolescentes, nada é mais abstrato do que a Bíblia. Né? Porque a gente está sempre tendo que fazer uma correlação com a nossa realidade. Para a gente, para adulto, que não tem nenhum comprometimento. Então, para eles é muito mais difícil. Então, quanto mais recursos ali, se a gente estiver falando de universo de EBD, né? Eu acho que eu botei aqui. De EBD, quanto mais recursos visuais, concretos usar para eles é melhor. Como que eu devo agir com uma pessoa que tem deficiência intelectual? Queria ser mais natural possível. Tratar criança como criança, adolescente como adolescente e adulto como adulto. Não, a gente não pode chegar para um adulto e tratá-lo como criança.
gente não pode chegar com o adolescente, assim, eu peço, né, como pastor e como profissional, em nome de Jesus, não coloquem adolescentes em turma de criança na EBD. Respeite, mas ele não sabe ler, mas ele não entende o que está sendo dito lá, mas ele nunca vai a crescer, né? Ele não vai crescer se ele estiver no ambiente com criança. Para que ele desenvolva, para que ele cresça, ele precisa estar na faixa etária dele, ainda que as atividades sejam adaptadas, mas ele precisa conviver com aquele meio e ser tratado como tal. Cumprimentá-lo, né, sempre, porque parece uma coisa tão óbvia, mas tem pessoas que falam com a mãe, mas não falam com a pessoa com deficiência. Falam com o responsável, com o acompanhante, mas não falam com a pessoa com deficiência. Ela está ali, ela é uma pessoa antes de tudo, ela precisa ter atenção, ela precisa ser tratada de forma respeitosa, tá bom? Evitar a superproteção, a pessoa com deficiência precisa fazer sozinha tudo o que souber, ajudar-se realmente quando for necessário. Como eu falei, linguagem objetiva, respeitar o ritmo, né? E se tiver ansiedade, perda do controle, sempre tranquilizá-lo. Se for caso de crianças e esse comportamento desajustar a turma, não tem problema. Pode tirá-la ali da salinha, da igreja, igrejas que tem igreja para criança, tira ali do meio, distrai, leva para beber uma água, depois traz de novo, que essa criança ela vai se acalmar, tá? Rapidamente aqui, algumas dicas para trabalhar com essa pessoa na escola dominical. Fazer um inventário de interesse. O que é um inventário de interesse? O nome é assim, mas é uma coisa muito simples. É levantar com aquela pessoa e com a família daquela pessoa o que ela gosta de fazer. Né? O que ela gosta, quais são os interesses, porque a partir daí a gente consegue pensar em lições, pensar em dinâmicas, pensar em formas de ensinar a palavra com o gancho, né, daquilo que aquela pessoa gosta de fazer. Isso para a aprendizagem, isso faz muita diferença, tá? Ensinar por etapas cumulativas e repetitivas. Repetir os mesmos conceitos em circunstâncias diferentes, isso é importante, tá? Ensinar de forma multissensorial, atividades isso para adulto, para adolescente, para criança, que envolvam a audição, né? O ouvir, o ver, falar, desenhar, escrever, processando da forma mais simples para o mais complexo e sempre retornando. A pessoa com deficiência intelectual, ela tem por característica sempre perder muito aquilo que aprendeu. Por exemplo, se você tem... Aqui, na minha realidade, a gente não faz isso, mas se tiver férias na EBD, é capaz de, quando retornar, não lembrar de nada. Então, está sempre retornando o que foi ensinado e para trazer algum ensinamento novo. Fazer as instruções curtas, simples e pronunciar devagar, né? Evitar a correção do aluno a todo momento. Não, fulano, não é assim, não. Não, fulano, isso está errado. Não, você está fazendo errado. Não, evita, porque eles se sentem constrangidos. Muitos têm essa consciência do que eles não conseguem, do que eles não sabem, né? Então, evitar esse tipo de fala. Olha, que lindo que você fez, mas vamos fazer de outra forma? Vamos tentar de novo? Isso faz toda a diferença, tá? Colocar limites e organização do trabalho previamente, sentar com eles e dizer assim, olha, hoje nós vamos trabalhar dessa forma, tá bom? Você vai fazer isso, eu vou te ajudar, isso é importante. Dar oportunidade para que a criança, ou o jovem, o adulto, né, faça uso da linguagem oral ou outra forma de comunicação sobre algo relacionado àquela aula que está sendo dada. Não exatamente exigir que se escreva. Então, assim, se a pessoa não escreve, ela pode falar o que ela entendeu, né? Ela pode desenhar o que ela entendeu, ela pode se expressar de outras formas. Tem criança que adora representar, então são maneiras alternativas que nós temos de ensinar a palavra e ter esse feedback da aprendizagem daquele aluno. E sempre mantê-lo o mais próximo possível do professor, ou eu sei que quando criança geralmente tem a tia auxiliar, né? Ali para ficar mais próximo possível, que isso dá segurança para a criança, tá bom? Falei de deficiência intelectual. Agora eu vou passar um pouquinho sobre o autismo, né? Que é o transtorno do espectro autista,
que não tem só o autismo nesse bojo, mas é o que a gente mais vê atualmente, tá? O que é o TEA? É uma disfunção neurológica de base orgânica que afeta a sociabilidade, a linguagem, a capacidade lúdica e a comunicação. É uma definição do CID. Temos várias definições, mas eu gosto dela porque eu acho que ela é mais completa, né? O autismo, ele geralmente são casos, assim, são crianças, são pessoas que mais desafiam no sentido de, para aquele que não sabe como lidar. Por quê? Existem comportamentos muito característicos. Eu estive num programa para a família no último final de semana, e lá tinha uma família com uma criança com autismo. E a gente tem um olhar clínico, quando a gente bate o olho já sabe logo. Mas eu percebi, no final do programa, a família testemunhou, né, e falou assim, poxa, muito obrigada, porque há muito tempo a gente não sabia o que era poder ser ministrado, porque teve pessoas aqui que se preocuparam em cuidar do nosso filho. Eu vou falar mais à frente, mas uma das coisas que aconteceu no primeiro dia, a criança não quis ficar com as outras crianças, teve resistência, né, quis ficar junto com os pais. E uma das monitoras passou o dia inteiro, né, de ministração com aquela criança no salão dos pais, né, onde a gente estava, no salão principal, criando vínculo com aquela criança. Ela não deixou a criança com os pais e foi cuidar das outras, ela ficou o tempo todo ali. Então, ela criou uma relação com aquela criança com autismo e no dia seguinte, ele não apareceu hora nenhuma mais para o salão de convenção dos pais. Ele ficou o tempo todo com aquela monitora e começou a interagir com aquelas crianças. Então, assim, essa preocupação, não quer ficar aqui, vai ficar com os pais. Não, se tiver alguma criança, algum jovem com autismo na sua igreja, é importante que a gente tenha alguém, né? Se não puder ser a gente mesmo, alguém onde possa estabelecer essa relação de confiança, de afinidade, de afetividade com essa criança com autismo, para que essa pessoa seja referência para ela. Eles trabalham muito nessa questão da referência. Bom, o que eu vou falar agora não é uma realidade absoluta para todos os casos, por isso que o nome é até espectro, né? Se você pensar na palavra espectro, é uma palavra que ela é muito usada na física, se eu não me engano, que fala da questão das cores, né? Você tem o espectro de cor, do mais claro para o mais escuro. Então, muitos autistas podem apresentar essas características, como podem não apresentar essas características. Uns podem apresentar em maior intensidade, outros em menor intensidade. Então, não existe uma caixinha para dizer assim, todo autista não olha nos olhos. Não, eu tive alunos que me olhavam nos olhos todos os dias. Todo autista não fala. Não, não é uma verdade. Todo autista vive no mundo dele. Isso é um mito, ele não vive no mundo dele, ele vive no nosso mundo, ele só não interage muitas vezes, né? Então, assim, a gente precisa olhar a pessoa, tirar a nossa bagagem de conceitos, né, de preconceitos e olhar a pessoa. Porque se eu olhar para aquela pessoa com o meu preconceito, ou seja, aquilo que eu acho que eu sei, eu acabo atrapalhando o meu relacionamento com ela. Então, assim, são algumas características que podem surgir numa pessoa com autismo. Na área da interação social, preferência pelo isolamento, resistir na aproximação, dificuldade em manter contato ocular, dificuldade em manter não significa que não mantém, a ausência de imitação social, utilizam as pessoas como instrumento para fazer seus desejos. Como é que é isso? Pega a mão de alguém para levar no lugar que quer, pegar o que quer, né, sem verbalizar essa vontade. Manipulam objetos por longos períodos de tempo. Algumas crianças, né, ela vai pegar um objeto qualquer, por exemplo, estou aqui com o mouse, se ela pegar essa rodinha, ela vai ficar girando essa rodinha aqui do mouse por longos tempos, porque aquilo traz foco para ela. É uma forma de autorregulagem. Usam o pronome na terceira pessoa para se referir a si mesmo, né? Eles não costumam dizer, eu gosto. Eles quando se referem assim, a Vanessa gosta, como se fosse uma outra pessoa, né? Na área da linguagem, atraso da fala ou na aquisição da linguagem, ou alguns não apresentam linguagem verbal, tá?
percepção literal das palavras, com dificuldade na linguagem metafórica. Então, para essas pessoas, existe essa dificuldade de abstração. Então, assim, qualquer metáfora que se usar, eles podem entender ao pé da letra. Um exemplo aqui, se eu falar assim, hoje vai chover canivete, vocês vão entender que eu estou falando de alguma coisa no sentido de um aborrecimento, de alguém que vai se aborrecer. Eles podem entender que vai cair canivete do céu de verdade, tá? Dificuldade na entonação ou manifestação de sentimento na fala, é uma fala mais rígida, mais robótica, muitas vezes. Podem falar incessantemente ou se recusar em se comunicar. Em alguns casos, pode recorrer retrocesso na fala ou emudecimento. Nesse caso, né, quando há um autista não verbal, a melhor forma de se comunicar é através de imagem. Às vezes ele não fala, não se expressa, mas ele entende perfeitamente o que está sendo falado com ele. Na área do comportamento, manifestam, né, grande variação no comportamento, indo do estranho aos mais perturbadores. Quando a gente usa essa palavra perturbadores, é porque a gente se sente perturbado muitas vezes, né? Se for um grau grave, né, um grau mais severo de autismo, você vai ver crianças, pessoas que se autolesionam, né? E isso traz para a gente um estranhamento. Demonstram reações exageradas ou ignoram eventos sensoriais. Como assim? Eu não sei aqui, a minha filha ela tem alergia, ela se irrita com etiqueta de roupa. Então, todas as etiquetas de roupa eu tenho que tirar, porque ela tem uma sensibilidade maior. Todos nós temos alguma sensibilidade maior ou menor a determinados estímulos sensoriais. Eu, Vanessa, não uso tênis fechado, porque eu me sinto muito abafada quando meu pé está todo fechado. Então, eu ando mais de sapatilha, e nesse frio então é um problema, porque eu tenho que botar meia e eu me sinto abafada. Se eu tirar meia, eu fico com frio. Então, é um problema. Todos nós temos sensibilidades sensoriais. Só que isso, na pessoa com autismo, é elevado assim, à 10ª potência. Eles sentem muito mais. Então, uma simples etiqueta que na minha filha, que não tem nada, eu tiro e fica bem, ou se eu esqueço de tirar, ela vai falar, mãe, está incomodando. Se é uma criança com autismo, ele vai querer arrancar a roupa, porque aquilo incomoda, sabe? Então, assim, barulho, se a gente se incomoda com barulho, a gente vai sair, ele vai gritar. E em compensação, existem outras crianças, outras pessoas com autismo, que vão estar no meio de um barulho que para a gente vai ser infernal e eles vão estar ali tranquilamente. Entende? Então, assim, existe essa relação com todos os estímulos sensoriais. Apego à rotina e à uniformidade do ambiente, de dimensão temporal ou espacial. Exemplo, eu tenho lá a sala das crianças na igreja. Se tem uma criança com autismo, em nome de Jesus, não muda a configuração das carteiras, sem antes avisá-lo, porque isso pode trazer problemas. Eles têm um apego, isso traz segurança para eles, né? Diminui a ansiedade quando eles sabem o que vai acontecer ou quando aquele ambiente já é conhecido dele. Alguns podem ter comportamentos autoestimulatórios, de se autolesionar ou agredir o outro, entendendo que, queridos, essa agressão não é motivada por nada, vamos dizer assim, intencional. Ele está reagindo a alguma coisa que está fazendo mal para ele, tá? E dificuldade em cumprir regras e apresentar alguma agitação. Volto a falar, não significa que todo autista tenha tudo isso, ou tenha esse maior grau ou menor grau, tá? Mas são características mais comuns nesse quadro. Como eu posso trabalhar com essas pessoas na escola dominical? Na escola bíblica, né? Não necessariamente dominical. Procurar estabelecer uma relação de confiança e um canal comunicativo desde o contato inicial. É importante criar vínculo e relacionamento. Eu não sei, mas assim, tem algumas igrejas que trabalham com um revezamento de professores nas classes para criança, né? Como se fosse uma escala de trabalho. Tá na salinha, algumas igrejas têm salinha e tem uma escala de trabalho. Quando você tem uma criança com autismo nesse contexto, é importante que a mesma pessoa trabalhe com ele sempre, até ele se sentir seguro naquele ambiente.
Identificar a forma mais adequada de comunicação com o aluno. Por exemplo, você vai falar e vai te entender, pode não responder, mas vai entender. Outros você vai falar e não vai entender, você vai ter que usar uma figura, uma imagem para se comunicar com ele. Recontextualizar o espaço físico da sala, preferencialmente em U. Por que em U? Se você coloca as carteiras, né, pensando aqui, se for sala de criança pequena, geralmente eles sentam em volta de uma mesinha. Mas quando a gente já está falando aí de adolescentes, jovens, geralmente as carteiras é como a igreja mesmo, um atrás do outro. Se você coloca essa configuração, qualquer coisa que acontece atrás dele já gera ansiedade, porque ele não sabe o que está acontecendo. Então, ele desconecta do que está vendo para olhar para trás. Quando eu recontextualizo a sala em U, todo mundo vê todo mundo. Então, ele sabe o que está acontecendo. O que está atrás dele não tem nada atrás dele. Então, isso traz mais segurança. Usar de forma lúdica fotos e desenhos de expressões faciais e corporais. Começar com o mais simples, ou que a criança ou a pessoa ele já sabe fazer, e gradativamente, por aproximação sucessiva, aumentando a dificuldade e a exigência da tarefa. Não dá para sair de um polo numa aula e ir para o outro polo na outra. Tem que ser gradativo. E isso auxilia tanto a pessoa que tem autismo, quanto as crianças ou os outros alunos que não têm autismo, né? Isso ajuda. Vamos lá. Cadê? Oferecer tarefas... É porque tem um negócio bem aqui na minha frente. Peraí. Oferecer tarefas adicionais para os alunos que trabalham mais rápido, ou seja, não deixem ociosos. Oferecer modelos e exemplos para identificação das aprendizagens. Recorrer folhas com maior espaçamento, letras maiores, porque isso ajuda mais no foco, tá bom? Comunicação alternativa, quando se trata de um bloqueio comunicativo. Você recebeu uma criança que não fala, que não interage, tem que recorrer a uma comunicação alternativa. Que isso? Imagem, olha, recorta imagem de banheiro, recorta imagem de lanche, recorta imagem da Bíblia, recorta, e aí começa a trabalhar com aquela criança daquela forma que ela vai te responder, tá? Prevenir o comportamento inadequado através da antecipação. Essas pessoas, elas precisam saber o que vai acontecer, como eu falei, para que elas não gerem ansiedade, elas não correspondam a essa ansiedade de uma forma inadequada. Planejar oportunidades de movimentação pela classe em outros locais da igreja, promover essa circulação, tá bom? Recorrer às orientações visuais para ajudar essa pessoa na sua organização interna. Para essas pessoas, a aula expositiva sem recurso não vai funcionar. Concentrar a atuação nas habilidades desses alunos e passar os comportamentos inapropriados para o segundo plano. Na medida que a gente vai conhecendo esse aluno, a gente vai já aprendendo como antecipar esses comportamentos até que eles não existam mais, tá? Bom, surdez. Aparentemente, né, essas deficiências que são sensoriais, a surdez, a cegueira, a baixa visão, elas são, teoricamente, mais fáceis de lidar, porque não há comprometimento cognitivo envolvido. Há uma base, né, de 70%, mais ou menos, diz os estudos, que as pessoas com autismo têm algum grau de comprometimento intelectual também, além do comportamento. Já na área da surdez e na área da cegueira, e na área da deficiência física, são pessoas que têm o seu cognitivo preservado, porém, as barreiras estão na questão aí, no caso da surdez, na comunicação, né? E isso a gente pode diminuir, tá bom? Bom, conceito de surdez. Em termos médicos e legais, a surdez é definida como diminuição da capacidade de percepção normal dos sons, sendo considerado o indivíduo surdo, né, cuja audição não é funcional na vida comum, e parcialmente surdo aquele cuja audição, ainda que deficiente, é funcional com ou sem prótese auditiva. Tem pessoas que com aparelho elas vivem normalmente, né? Tem outras que não. O surdo profundo, ele precisa aí ou tem famílias que vão buscar na oralização, tem famílias que vão buscar na língua de sinais. Eu não estou aqui para defender, eu tenho a minha
posição profissional, mas eu não estou aqui para defender, mas é dizer o seguinte, seja um surdo oralizado, seja um surdo que use Libras, precisa de um aparato. Uma coisa importante, queridos, é frisar e anotar, não existe surdo mudo, tá bom? Isso não existe, isso é uma linguagem, é uma nomenclatura muito retrógrada, de quando se achava que a pessoa, né, que não falava porque ela era surda. Na verdade, todo surdo emite som, tá? O que ele não tem é linguagem, por conta da surdez. Mas não é que ele seja incapacitado de falar. O mudo é quem é capacitado de falar. Por exemplo, não tem cordas vocais, não vai falar, então ele é mudo. Ok? Mas todo surdo, a não ser que ele tenha esse comprometimento vocal, ele emite som normalmente. Então, ele não é mudo. Mudo é quem não emite som, ok? Não é quem não fala, é quem não emite som. Então, na medida em que ele emite som, ele não é mudo, ele só é surdo. Então, não existe surdo mudo, tá bom? A presença de um aluno surdo numa turma exige que haja desde uma boa amplificação sonora até um intérprete de língua de sinais, dependendo da sua forma prioritária de comunicação. Como eu falei, igreja de Mesquita eu sei que tem, né? Tem curso, tem intérprete, isso facilita muito. Mas, por exemplo, na igreja onde eu sou pastora, a gente está formando uma pessoa para ser intérprete, mas ainda nós não temos intérprete. Então, a gente precisa prover, ou se chega alguém surdo aqui, eu preciso prover outros recursos para que essa comunicação seja estabelecida até que eu tenha alguém que interprete, tá bom? Até porque... Desculpa. Até porque, ao contrário do que se pensa, nem todo surdo é proficiente em língua de sinais. Tem surdo que não sabe, se comunica por gestos, não sabe língua de sinais. A acessibilidade aos meios de comunicação e informação é ainda muito restrita para pessoas com surdez, sobretudo aquelas que não têm domínio da língua oral, falada e compreendida via leitura labial. Se a pessoa com surdez chega na sua igreja e ela faz leitura labial, é só falar articuladamente, falar de frente para ela, que ela vai te entender. Agora, se ela não faz uso de leitura labial e ela precisa, né, de um intérprete, existe um programa, que acho que eu falo aqui, existe um programa chamado HandTalk e ajuda. Para quem não tem intérprete, ajuda, porque você fala e o bonequinho, né, ele faz o sinal daquela palavra que você falou. Então, quando eu estiver com uma pessoa com surdez, o que é importante? Usar material visual o máximo possível, o apoio de intérpretes e a capacitação do professor e demais colegas na língua de sinais, o mínimo que seja um bom dia, uma boa tarde, a paz do Senhor, seja bem-vindo, né? Preparar os colegas para recebê-lo da forma mais natural possível, estimulando para que sempre falem com ele, mesmo que no início ele não consiga compreender, pois as crianças, pensando aqui em crianças, sempre encontram uma forma de comunicação. É importante, todos os casos, né, queridos, é importante a gente trabalhar os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças contra o bullying, contra a gozação, né, para eles, alguma coisa pode soar engraçado, mas é importante trabalhar isso no coraçãozinho deles. Aqui está um pouco extenso, mas assim, eu vou resumir, né? Sempre a gente... Chegou uma pessoa surda, volta a falar. Tentar falar mais articuladamente possível, nunca falar de costas, sempre falar de frente. Se tiver intérprete de Libras, amém. Se não tiver, tem esses recursos, como eu coloquei aqui no caso do HandTalk, que é um recurso que a gente pode fazer uso para facilitar essa comunicação. Explorar o máximo possível de imagens, entendeu? Sempre colocar um coleguinha do lado que possa, se for criança, né, que possa fazer essa interação, ainda que por meio de gestos, tá bom? São coisas que vão nos ajudar a trabalhar essa pessoa com surdez na igreja. Quando eu falo de barreiras, por exemplo, ele pode perguntar para qualquer membro da igreja onde é o banheiro.
e esse membro da igreja não entendeu o que ele está perguntando. Então, se tiver uma pessoa com surdez e puder colocar legenda em sinais, né, nos lugares principais, como sala de aula, gabinete pastoral, os banheiros, cantina, aquela pessoa ela vai ter mais autonomia para circular pela igreja. Ela vai conseguir encontrar o espaço para onde ela quer ir. Entendeu? E isso é importante. E tudo que for sonoro na igreja, vamos fazer uma dinâmica que vai tocar uma campainha. Tem que ter alguma forma de sinalizar para ele. Porque ele não vai entender se a campainha tocar. Tá bom? E fica aí a dica do Handtalk, que é algo que pode nos ajudar se a gente não tem ninguém que saiba Libras na igreja, tá? Sobre a deficiência visual, eu estou acabando. A deficiência visual apresenta 2 grupos, assim como a surdez, 2 grupos, tá? A cegueira e a baixa visão. A pessoa é cega quando tem ausência total da visão, que inclui a perda de capacidade de indicar a projeção de luz, ela não enxerga absolutamente nada. E baixa visão quando possui uma perda severa da visão, a qual não é corrigível por meio de tratamento clínico, cirúrgico, nem com o uso de óculos convencionais. Então, assim, a baixa visão, a pessoa tem baixa visão quando, ainda que com óculos, ainda não se corrige por nada. E existem vários tipos de baixa visão. Tem perda da visão periférica, a pessoa só enxerga o campo visual frontal, tem perda da visão central, só enxerga na periférica, tem uns que vai enxergar tudo embaçado, enfim, não dá para a gente entrar nisso, mas a baixa visão tem também aí os seus subtipos, se a gente pode dizer assim, tá bom? Essas dificuldades, né, elas podem ser minimizadas agora, então, que a gente tem programas como leitor de tela. Eu gosto muito de usar o 2Vox, que é livre, né, e ele fala, né, então a pessoa, ela consegue, e seja em casa, seja na igreja, o 2Vox ajuda muito, porque ele fala, ele lê textos para a pessoa cega, né? Como é que eu posso trabalhar com essa pessoa? Quando encontrar uma pessoa cega, que estiver acompanhada, dirija-se primeiro a ela, tá? Se identificando. Ela só não vê, mas ela não é surda e ela pode compreender e te ouvir. Eu volto a falar, é aquela mania que às vezes a gente tem de falar com o acompanhante e não falar com a pessoa com deficiência. Então, como é que eu me apresento para uma pessoa cega? Eu falo, me identifico e pode ser que na segunda ou terceira vez ela já vai reconhecer a sua voz e vai saber que é você. Você nem vai precisar falar, olha, eu estou aqui, tá? Sempre que você entrar em um ambiente onde tem uma pessoa cega, não deixe de falar. Isso anuncia a sua presença, porque ela já vai gravar a sua voz, ela vai saber que você está ali. As pessoas cegas são iguais a todos os outros indivíduos, somente não podem ver. Portanto, elas também estão interessadas em saber o que você gosta de ver, de ler, de ouvir, de falar. Nunca deixe uma pessoa cega falando sozinha. Se tiver que se ausentar, avise. Olha, João, estou precisando sair, tá? Aí ela vai saber que não vai precisar, não, você não vai estar ali por perto. E avise também quando retornar. Se houver alguma incorreção no vestuário dessa pessoa, não se constrange em avisá-la. Fique certo que ela vai te agradecer. Sempre que você... Pode ser até na rua, nem precisa na igreja. Vai atravessar a rua, tá? Se ela estiver com bengala ou com cão-guia, pergunta se ela quer ajuda, não sai pegando no braço. Gente, tem uma coisa que eles odeiam, é quando a gente sai carregando eles pelo braço para levar eles, ou para atravessar a rua, ou para fazer alguma coisa. Eles não gostam, eles ficam irados. Então, sempre é bom perguntar primeiro, você precisa de ajuda? Posso te ajudar em alguma coisa? Ele vai dizer, você me ajuda a atravessar a rua? Você me ajuda ali naquele espaço? E aí, a gente tem até uma aula, né, que a gente fala sobre orientação e mobilidade, em que a gente ensina, né, como se posicionar perante uma pessoa cega. E vamos falar na escola dominical. Se tiver pessoas com baixa visão, né, importante sempre usar cópias ampliadas dos textos, imprimir em negrito e letra ampliada, usar caderno com pauta grossa, lupa se for necessário,
os textos digitalizados é importante porque eles podem ler por meio daqueles programas que a gente viu, né? Eles vão escutando. Hoje isso já é bem mais fácil, porque até a Bíblia é falada, né? Então, para eles é mais fácil. Usar miniaturas e materiais em relevo e sempre comunicar todas as ações que vão acontecer em voz audível. Miniatura, você está com um grupo de crianças, de repente, está contando uma história bíblica, é importante que se tenha esse material. Arca de Noé, não tem aqueles bichinhos que a gente comprava antigamente para aniversário? Compre aqueles bichinhos para a criança participar de uma forma mais tátil, né? E eu não coloquei aqui, mas tem a deficiência física, né? Que são aquelas pessoas que têm pouca perda total ou parcial de mobilidade. São pessoas que usam cadeira de roda, algumas usam... Ih, gente, esqueci o nome. Jesus! Bengala de cego. Gente, esqueci o nome do... Amuleto? Muletas, isso aí. São pessoas que fazem uso, né, desses recursos. E para eles, queridos, o maior desafio, né, para uma pessoa com deficiência física é realmente arquitetônica. O maior desafio. E se por um acaso aparecer, né, na sua igreja alguém com paralisia cerebral, que tem a questão do motor, né? E também tem a questão, muitas vezes, vinculada à fala, dificuldade de falar. A maioria das dicas que eu dei para a pessoa com deficiência intelectual se aplica a esse grupo também, do paralisado cerebral. Dar atenção, ter a escuta, tentar uma forma de comunicação, não tratar de uma forma infantilizada, né? Sempre tratar de uma correspondente à idade daquela pessoa. É bom conscientizar a igreja para que não se... para que as pessoas não olhem com estranheza. Quanto mais naturalidade a gente tratar essas pessoas, melhor para elas, mais aceitas elas se sentem, né? E sempre, queridos, buscar recursos alternativos. E sempre que a gente encontra esse caminho, nós estamos beneficiando não só as pessoas com deficiência, mas também as pessoas, né, os alunos, as crianças, os jovens, adolescentes, adultos, que não têm deficiência também se beneficiam desses recursos quando a gente consegue encontrar. Num primeiro momento não é fácil, mas não é impossível também, né? A gente sempre que coloca o amor à frente daquilo que a gente faz, a gente sempre consegue encontrar meios, né, para alcançar o coração daquela pessoa. Então, queridos, é isso, né? Eu não sei se eu falei rápido, mas eu tentei contemplar o básico que é de um assunto que é tão extenso. Aí está no Instagram, meu e-mail, meu telefone, né? O Zap, para quem quiser anotar. E, pastora Jandira, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar. Muito obrigada. Eu me sinto muito honrada, viu? Querida, o MED Nacional vou deixar o material. se encontra honradíssimos em ouvir você. Um assunto riquíssimo, com certeza. Todos que te ouviram vão colocar em prática em suas igrejas, vão estar orientando os seus presidentes, os seus superintendentes locais. Eu espero que todos os presidentes distritais possam estar aqui e ter ouvido para poder orientar os superintendentes e estes poderem trabalhar com os professores de suas igrejas, porque é o reino de Deus que cresce, né? Muito obrigada, querida, muito obrigada mesmo, que o Senhor retribua na sua vida, na vida dos seus filhos, sabe, em bênçãos riquíssimas, com proteção, saúde, enfim. Agora, queridos, vocês terão oportunidade de fazerem 5 perguntas à pastora Vanessa, mas antes disso eu quero voltar a falar do nosso congresso, que vai se realizar no dia 6 e 7 de agosto. Então, é importante você estar se inscrevendo. Nós temos um tempo de tolerância até às 23h59 do dia 3 de agosto. Então, por favor, se inscrevam, apoiem esse congresso, porque também nós temos temas maravilhosos,
com homens e mulheres de Deus, e aqueles que vão se inscrever terão direito a receber as gravações das 2 oficinas e um certificado, ok? Então, agora você tem a oportunidade, né? Pode levantar a sua mãozinha, que a Thalita vai estar conduzindo as perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode, pastor Josafá, levantou a mão, pode liberar seu microfone, pastor. Ok, paz do Senhor, boa tarde a todos. Cheguei um pouquinho atrasado, mas quero parabenizar a pastora Vanessa pela explanação. Eu tenho também alunos, sou professor e sei como é complicado. Já peguei a dica do aplicativo para a questão de linguagem de sinais. Muito obrigado, vai me facilitar muito a vida, em sala de aula mesmo, né? E eu tenho só uma pergunta assim, bem simples, irmã, que eu fiquei numa dúvida assim. Nesses casos de autismo e transtorno de intelectuais, quando a própria família, assim, eles colocam certas barreiras para que a gente continue, não somente, principalmente na escola, mas ele não aprende mesmo, não, olha, ele é assim mesmo. Eu acredito que isso, né, gera uma certa dificuldade, até mesmo para a gente procurar outros caminhos para ajudá-lo. Isso, a irmã, na sua experiência, tem acontecido isso também dentro da igreja? Porque eu vejo, às vezes, acontecer na escola. Não, é porque ele não aprende mesmo, não sei o que, aquela coisa de, né, querer até não valorizar a questão de que a aprendizagem daquela pessoa é mais... passa por certas especificidades que precisam ser administradas, como você colocou aqui, né, de maneira mais paulatina, mais devagar. Você também tem essa experiência assim dentro da igreja, irmã, com relação a essa parte? Até porque, pastor, essa mesma família que está na escola, se ela frequentar a igreja, ela vai levar essa mesma fala para a igreja. Mas o que a gente, como igreja, a gente precisa pensar? São pessoas altamente feridas. São pessoas que já foram discriminadas muitas vezes. Às vezes essa fala de não aprende mesmo é uma fala de defesa, sabe? Para não fazer uma expectativa e ser frustrado novamente nessa expectativa. Então, assim, é importante, sobretudo, quando a gente fala de criança e adolescente, jovem, é muito importante que a igreja também tenha um trabalho de acolhimento a essa família. Para dizer assim, olha, nós acreditamos em você, acreditamos no seu filho, a gente sabe que ele pode desenvolver, e a partir desse amor, desconstruir essa imagem, essa fala, essa falsa verdade que eles acabam trazendo para si. É o mesmo processo que a gente faz com o discipulado, né? O que o discipulado faz? Vai desintoxicando a pessoa do mundo, da velha natureza, né? E apresentando a nova vida em Jesus. É o mesmo processo, as pessoas precisam ser discipuladas, né? Para desconstruir essas falsas verdades na mente delas, que é um mecanismo de defesa. É mais fácil para mim acreditar que ele não vai aprender do que renovar a minha esperança de que ele pode ser diferente e me frustrar novamente. É importante apresentar que existem outras formas e novas perspectivas. Talvez que a família também, ela tem muito essa coisa do alfabetizar. Aprender para eles é aprender a ler e escrever. E eu tive, regras, né? eu tive alunos que não foram alfabetizados, não conseguiram ser alfabetizados, mas aprenderam outras coisas, sabe? Desenvolveram outras habilidades e que podem ser bem-sucedidos, apesar de não ler e escrever. Então, além da preocupação satisfatoriamente, além da preocupação com o aluno em si, a gente deve ter também a preocupação com a família, né? Esse acolhimento, esse processo, né? É bem interessante, realmente. E às vezes a gente, né, como igreja, a gente quer que as coisas caminhem um pouquinho mais depressa, a gente precisa realmente ter essa paciência. Irmão, obrigado, viu? Muito boa. Eu vou utilizar aqui seu material outras vezes aqui também, porque eu achei muito satisfatório. Obrigado. Amém. A irmã Fernanda também gostaria de fazer uma pergunta. Pode liberar seu microfone, irmã. Pode falar. Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor. Eu gostaria de...
Tá, estão me ouvindo? Para mim está falhando. Tá falhando, Fernanda. Talvez se fechar a câmera, o Ah, áudio chegue eu melhor. vou digitar, então. Tá falhando, irmã Não pegando o Fernanda. áudio. Tá, eu vou digitar no bate-papo, então, a pergunta. Agora tá bom, irmã. Mas Agora o áudio ficou bom melhor. agora. Com a câmera fechada, o áudio ficou bom. Tá. Então, vamos lá. Falhou de novo, irmã Fernanda. Acho melhor a senhora escrever mesmo no chat. Enquanto a irmã Fernanda está escrevendo no chat, alguém tem mais alguma pergunta? Pode liberar o seu microfone e fazer a pergunta. Acho que a irmã Heloísa está ali, ela está levantando a própria mão assim, né, irmã Heloísa? Irmã Heloísa, pode liberar o seu microfone e fazer a pergunta. Tá mudo. Liga o seu microfone, irmã Heloísa. E agora? Agora. Isso. Agora foi. Foi? Foi. Eu quero parabenizar a irmã pela fala, né, em relação à educação especial, que na realidade, nós estamos vivendo, irmã, um momento novo, não só para a igreja, mas para toda a sociedade em relação à educação especial. Eu estou falando como professora, eu sou pedagoga, sou professora especialista da área de educação especial. Trabalho em 2 municípios, trabalho em Nova Iguaçu e Belford Roxo, nessa área. Minha colega. Venho dizer para você que nós tivemos um avanço muito grande em relação a esse grupo. Por quê? Quando você fala aqui, oportunidade e acesso, permanência e participação, igual para todos. Alguns anos atrás, essas crianças, elas eram rotuladas, elas eram totalmente separadas da sociedade, em todo sentido, entendeu? Eu posso dizer para você de experiência, que eu vivi nesse tempo, sou uma professora que já estou em final de carreira, e eu nunca imaginei na minha vida que hoje eu iria ver muita gente se envolvendo com a inclusão, com a educação especial. É um trabalho de formiguinha. Vou dizer para você que já tivemos um avanço muito grande, né, em relação a essa área, porque não é fácil. Nós precisamos, primeiramente, de políticas públicas que deem um respaldo a gente para poder fazer o nosso trabalho. Porque eu digo assim, na igreja, vamos ver um exemplo na igreja. A igreja, ela precisa, toda a equipe que tem ali, dos professores, precisam de um treinamento, de uma experiência prática, de uma convivência primeiro com essas crianças. Porque imagine só, hoje chega uma criança, a gente, em especial, você encontra vários níveis, moderado, o leve, moderado, o severo, entendeu? Aí você imagina uma criança que hoje ela tem que ir para a sala, frequentar lá a salinha. O professor que estiver ali no momento, ele não vai saber lidar com essa criança, entendeu? Porque a gente se depara com várias e uma situações de comportamento. Então, qual é a sua pergunta, querida? Irmã Heloísa, qual é a sua pergunta, amada? Qual é a pergunta? Como é que ficaria essa oportunidade de acesso e permanência nessa participação hoje na igreja? Peraí, deixa eu ver se entendi. A senhora quer saber como é que funciona na prática o acesso, a oportunidade de acesso, permanência e participação. Como é que seria esse trabalho hoje? Então, essa foi a fala introdutória, né? O que eu quis dizer? Não existe inclusão se não houver acesso, se não houver permanência, se não houver participação.
criança só ficar ali não está incluída. A gente precisa ter meios, métodos e formas de trabalhar com aquela criança para que, de fato, e isso trazendo para a nossa realidade de igreja, porque o nosso grupo aqui é fechado, mas isso vem desde a questão da escola. Não existe inclusão, né? A senhora falou, trabalho em Nova Iguaçu e trabalho em Belfor Roxo. Eu fui por muitos anos na Prefeitura de Caxias, trabalhei na Prefeitura de Nilópolis, hoje sou funcionária da FATEC, sempre na área da educação especial. Então, assim, a gente sabe que isso também não é verdade, principalmente na nossa realidade Baixada Fluminense, isso muitas vezes não acontece, né? Então, assim, eu estou trazendo essa fala para a nossa realidade de igreja. O que nós podemos fazer? Não existe uma verdade absoluta. Assim como, apesar de ter muitos anos de experiência em sala de aula, pode acontecer de chegar um aluno e a gente não saber lidar com ele. E isso não está diferente na igreja, até porque muitas das pessoas que trabalham na área de ensino da igreja não têm o que nós, irmã Heloísa, temos, que é a formação educacional. Isso entendeu? que eu estou falando. Então, assim, como é que a gente pode garantir? Primeiro ponto, nós não somos uma escola, somos uma igreja. Então, precisamos acolher essa família, acolher essa pessoa. Primeiro ponto, né, é o acesso. Eles vão ficar onde eles se sentirem confortáveis, eles vão ficar onde eles se sentirem acolhidos. Então, o primeiro ponto para esse acesso, para essa permanência, é o acolhimento. A questão é, como eu falei assim, eu dei algumas dicas, né? A gente não tem como explorar, esse assunto é muito intenso, né? Muito longo, não dá para explorar tudo numa tarde, mas algumas dicas de como, no caso aqui, que são líderes. Se cada líder perpassar para o seu grupo de professores, eles já vão ampliar a visão, já vão ter um ponto de partida para trabalhar a participação dessas crianças, desses jovens, né, desse adulto com deficiência nas nossas igrejas. Como eu dei o exemplo, se tem uma criança com deficiência e tem apresentação, vamos pensar numa forma em que ele participe dessa apresentação, que ele apenas não fique ali assistindo, né? Eu já vi várias vezes, fica a pessoa do lado, né, segurando a criança só para dizer que ela está ali e, na verdade, ela não tem participação nenhuma. Então, são pequenas coisas que a gente pode ajustar para garantir a participação desse aluno, dessa criança, né, nas atividades da igreja de uma forma global e também na área de ensino. Não é, mas você... irmã, mas você não concorda com a minha fala em relação a preparar nossos professores antes disso? Porque o que a gente está fazendo aqui. Né? Não, mas eu penso como um todo. Eu não penso só na preparação só de mim como líder, não, entendeu? Eu quero formação para todo mundo, para toda a equipe que estiver ali, que vai estar lidando com aquelas crianças todo domingo, todo dia da escola dominical. Qual a sua função na sua igreja? Eu sou líder. Você é superintendente do MED? Então, você é superintendente do MED, você tem expertise na área, porque você já é professora nessa área. Então, você pode pegar a sua equipe e trabalhar o tema com a sua equipe. E cada um que está aqui pode, quem está perto de você pode te convidar, ou pode convidar pessoas que conheçam da área para estar dando esse treinamento nas suas respectivas igrejas, porque é importante. Amém. Então, isso que a minha visão é essa. Irmã eu quero Heloísa. pensar, Oi, irmã Heloísa, nós temos mais algumas outras pessoas que precisam fazer a pergunta. Vou pedir à senhora licença, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, já esclareceu, irmã. Obrigada. Nada. A Fernanda, que estava tentando falar, ela já escreveu aqui a pergunta dela e é a seguinte: como proceder quando identificamos uma dificuldade ou mesmo um atraso em um aluno e precisamos abordar esse tema com os pais? Qual é a melhor forma? Olha, isso aí é difícil, hein? É muito delicado. Jamais, em tempo algum, chame essa família para falar que essa criança ou esse aluno tem alguma coisa. Seja lá, só é uma dificuldade. Jamais diga assim, olha, ele tem essa dificuldade. Não faça isso. É importante chamar o pastor da igreja, ou alguém que trabalhe com aconselhamento, né? Ouvir essa família primeiro. E, por último, dizer, olha só, a gente entende que, de repente, é sempre assim, a gente nunca está taxativo, sempre com muito cuidado. Seja um momento de
fazer uma avaliação, como é que ele é na escola, o que a escola fala a respeito dele, sempre com muito cuidado, porque, ainda mais assim, a gente na posição de igreja, se a gente já chega dizendo que a criança tem dificuldade para a família, a gente pode estar fechando uma porta, porque salvo algumas exceções, na minha experiência profissional, eu vou dizer isso, quando a gente percebe que a criança tem uma dificuldade, a família já sabe, a família já foi alertada, mas muitas vezes ela nega aquilo, né? Ela não consegue lidar com aquilo. Então, assim, tem crianças que poderiam ser trabalhadas desde a sua primeira infância e desenvolverem muito bem, mas que tem esse processo retardado porque a família não consegue reconhecer, não consegue entender, é o luto que a gente chama, né? A respeito da deficiência. Então, assim, num primeiro momento, jamais dizer que, eu estou vendo que essa criança tem dificuldade. Não. Com cuidado, pergunta como é que é na escola, se a escola já sinalizou alguma coisa, chama um conselheiro ou um pastor para estar junto com você, né? E abordar essa família da forma mais carinhosa possível. Obrigada, pastora. A pastora Galdina, irmã Galdina, também levantou a mãozinha. A senhora gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Na verdade, eu já fui bastante contemplada pela própria palestra da pastora Vanessa, muito grata a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. E concordo também com a Heloísa, as crianças ficaram por longos anos, os indivíduos, né, na invisibilidade. Agora nós temos pelo menos uma proposta de política pública, de atendimento através da legislação. Nós temos o Plano Nacional de Educação, os planos estaduais e municipais, que traz na meta 4 a garantia da universalização do atendimento de 4 a 17 anos, só que nós, igreja, nós já fazemos isso há muito tempo, porque nós seguimos o exemplo do ministério de Jesus, que é de acolher as famílias, acolher as pessoas, de amar, de trabalhar e de transformar vidas. Nós somos garantidores de direitos. Então, acho que é fundamental a gente assegurar essa formação, como a pastora Jandira tem se esforçado para garantir essa formação continuada de professores. Então, nós temos que abrir esse diálogo nas nossas igrejas, conversar e estar oferecendo a formação para os nossos professores, para que a gente atenda, de fato, todos os indivíduos que vão estar chegando nas nossas igrejas. Mas, para isso, nós precisamos abrir o nosso coração, uma vez que a legislação está dizendo que é direito, e esse direito, antes mesmo dele estar em lei, ele é um direito à salvação. Todos têm direito à salvação, porque Jesus morreu para todos nós. Então, a minha pergunta, numa próxima oportunidade que a gente for conversar, eu quero falar das altas habilidades. Tem votação. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Fica para uma próxima oportunidade. Agradeço imensamente ao Senhor pela sua vida. Obrigada, viu? Amém. Um beijo. Amém. O pastor Gutenberg A também... última, o pastor Gutenberg. Thalita, a última agora com o pastor Gutenberg, tá? Eu enviei a pergunta no bate-papo, era sobre o link, a disponibilização do link dessa palestra. É uma palestra muito boa. Como foi falado aí durante muito tempo, essas pessoas estiveram na invisibilidade, né? E a gente não sabia o que fazer, tratávamos com carinho, mas não sabíamos o que fazer. Então, essa palestra foi muito boa, até para a gente ouvir novamente, rever algumas coisas. Então, eu gostaria da disponibilização do link da gravação, para poder baixar e poder ver novamente. Assim que Thalita, houver... será disponibilizado, sim, para todos que participaram. Isso vai acontecer. O grande problema que nós estamos tendo é que tem pessoas que não estão participando dos treinamentos, confiando logo em seguir pegar as gravações. Eu quero mudar isso. Então, todos que aqui estão participando vão receber as gravações, tá bom? É correto. Só acessar lá no link, falar comigo, tá certo? Ou com a Thalita. Tá correto isso. Então, finalizamos com as perguntas, pastora Jandira. Amém, graças a Deus. Então, queridos, nós já falamos sobre o nosso congresso, nós só vamos retornar agora aos treinamentos no mês de setembro. Nós queremos agradecer a Deus pela vida da pastora Vanessa, pelo o seu esposo, em ter concedido a presença dela aqui conosco, e que bênção.
Graças a Deus por isso. Então, antes que nós darmos a bênção, eu gostaria que vocês abrissem o microfone de vocês e falassem uma palavra de bênção para a pastora Vanessa. Pode ser todos juntos, porque Deus ouve. Amém. Amém. Obrigado, pastora Vanessa. Deus lhe abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Continue aí nessa Deus inclusão abençoe, irmã poderosa. Vanessa. Deus abençoe, Padre. Família, com prosperidade, Usando a graça. sua vida poderosamente para abençoar as pessoas, inclusive as deficientes. Foi muito pertinente esse treinamento. Amém. Glória a Deus. Que não se dá muita atenção, mas o seu ensino foi Continue maravilhoso. Falecendo, Deus em nome de abençoe. Jesus. Amém. Muito obrigada. Só gratidão Parabéns, nesta tarde. pastora Vanessa. Só Deus te gratidão pela sua abençoe. vida. Parabéns pela ministração, parabéns pelo ministério, pelo chamado. Amém. Obrigada, gente. Fiquei emocionada agora. Graças a Deus. Vamos estar orando por você, né? Amém. Pai, nós te louvamos. Já acabaram já com as bênçãos sobre a vida dela? Acabaram? Graças a Deus. Pastora Vanessa, você quer falar alguma coisa? Só agradecer mesmo, né? Dizer mais uma vez que foi uma honra. Acho que é a primeira vez que eu tenho contato com tantas pessoas. Assim, no sentido de eu falando, né? Para tantas pessoas da nossa igreja e na extensão nacional. Então, para mim é uma grande honra. Me deixar, né, me colocar à disposição, né, para quem precisar. Eu agora, meus horários assim andam bem restritos por causa do bebezinho, né? Mas se no que eu puder ajudar, no que eu puder contribuir, né, vocês podem contar comigo. Eu vou disponibilizar o material para a Thalita poder compartilhar com vocês, e lá vai ter meus contatos. Eis-me aqui. Irmã Galdina, eu não tenho proficiência em altas habilidades. Então, se a senhora entender do assunto, vai ser uma honra para mim ouvi-la. Ótimo, ótimo. Ela está convidada, então, em setembro, a nos falar. Pronto, já está convidada. Amém, amém. Amém. Aqui ninguém pode falar nada com a pastora Jandira, não, que ela aproveita logo a aqui não oportunidade. pode falar nada. Você não fala, não, senão você também vai entrar no grupo, hein? Você fica me entregando. Temos que aproveitar as coisas. É só chegar aqui na tela que a pastora Jandira, ela é a mensageira mesmo do Senhor, viu? Ela faz a busca ativa. Gente, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem, a minha preocupação são com os alunos que precisam ser discipulados, precisam ser orientados por professores que estão trabalhando o seu saber, adquirindo outros, para conduzir esse grupo a uma eternidade com Deus. Essa é a minha preocupação. Porque não adianta você falar bem, você dar uma boa aula, mas se você não estiver cuidando do seu aluno, ele vai morrer um dia. E aí? Será que ele já disse sim para o Senhor? Será que ele está com dificuldade? Será que ele está sendo obrigado a assistir a sua aula? Enfim, eu acho que isso é o papel do professor, não é se preparar para ajudar os seus alunos, tá bom? E sempre, eu quero agradecer essa oportunidade, vamos fazer apelo. Faça apelo na sua classe. Se você souber que há alunos ali que ainda não entregaram o seu coração para Jesus, não deixe para depois. Eu já contei essa experiência de uma professora que deixou para quando ela voltasse das suas férias, fazer apelo numa classe onde tinha um aluno de 6 anos. E quando ela retornou, ela teve a triste notícia que naqueles dias aquela criança tinha sido atropelada e morrido. Então, gente, é uma responsabilidade grande do professor. Se souber que há aluno ali na classe que ainda não entregou sua vida para Jesus, trabalhar essa questão, fazer apelo e cuidar, tá bom? Nós somos responsáveis por aquelas pessoas que chegam até os pés do Senhor. Não é a igreja, não é o pastor responsável, não. Aquele que leva aquela alma a Jesus, temos que discipular. É nossa responsabilidade, tá bom? Pastora Vanessa, Deus te abençoe rica e poderosamente, amiga. Esta foi, então, a primeira de muitas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que
Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz que excede todo entendimento, que ela guarde os nossos corpos de todos os males, todos os ataques malignos, guarde a nossa alma, sempre alegre e feliz, em constante gozo do Senhor, para que um dia na sua majestade, diante do majestoso, nosso espírito possa ouvir: entra no gozo do teu Senhor. Que esta paz guarde as nossas saídas junto com a nossa família, guarde o nosso retorno, sem que haja o vírus do Covid Delta, na sola dos nossos calçados, de nossas peles, roupas ou cabelos, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, querido. Amém. Deus te abençoe, viu? Paz. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Façam bem. Se inscrevam no congresso, gente. Aguardo vocês lá, ó, meus olhos para vocês, ó. O Senhor para vocês, ó. Deus abençoe. Graças a Deus. Paz do Senhor. Bom final de semana a todos. Paz, Deus pastora Jandira. Pastor, futuramente, nos nossos treinamentos, vamos falar sobre aquele curso, tá? Tá certo. Sobre de inteligência. Deixa passar o congresso, deixa acabar essa turma, e aí você vai ter oportunidade para falar. Tá bom, tá certo, pastora. Com certeza. Abraço a todos, querido. Façam suas inscrições, viu? No congresso está demais. Sábado à tarde, às 14 horas, acho que às 14, Geraldo Nunes vai falar um pouco sobre conhecendo e reconhecendo a comunidade, viu? Vocês todos estão convidados. Eu vou colocar o link lá no grupo. Ok, tá certo, querida. Deus abençoe. Obrigada, pastora Jandira, pela ótima tarde que tivemos. A paz do Senhor. Querida, obrigada pela sua presença. Vamos lá para o grupo de oração, leitura da Bíblia, agora às 6 horas. Deus abençoe. Estou com um grupo, pastora Vanessa, de irmãos que estamos lendo a Bíblia pela segunda vez em 2 meses e 7 dias. Às 5 horas da manhã, às 12 horas e às 18 horas. Isto desde o ano passado que nós nos reunimos orando, pedindo para o Senhor nos guardar do Covid, a nossa família, nossas vidas. E agora estamos lendo a palavra. Este ano já lemos 2 vezes, e agora, depois do dia 15 de agosto, eu vou abrir novamente um grupo para a 3ª experiência de leitura bíblica. Amém. Deus abençoe. Amém, queridas. Deus abençoe. Paz do Senhor. Paz, Thalita, Oi. pode encerrar a igreja. Se alguém tiver mais nada para falar, a Thalita vai encerrar a igreja. Amor, Deus te abençoe. Amém. Marcela, Deus te abençoe, irmã Marcela, acho que já saiu, o irmão Marcelo, Deus abençoe. Ok, encerrando aqui, tá bom? Deus abençoe. Obrigada, Paz do Thalita. Senhor.